Muito bem, pessoal, vamos lá para mais um vídeo de revisão. Vocês estão vendo que eu estou soltando essa revisão muito antes aí da prova, 2 semanas antes, 3 semanas antes da prova. Então, vai dar para abordar toda a matéria, tá? Nesse vídeo, eu vou lá no começo da matéria, com calma. Vamos trabalhar o começo da matéria, que é o mudança de estado, né? Então, vamos lá. Você está vendo que eu estou abordando o seu livro aqui, tá? É provável que essa seja uma edição anterior, então não tem problema. Mas se tiver mudanças, são poucas aí com relação ao seu livro. Os exercícios são basicamente os mesmos, tá? E vamos ver qual é o começo dessa matéria. Bom, estou aqui com o livro. Vamos marcar esse cara aqui. Beleza. Olha só, vamos falar de mudança de estado, tá? Então, mudança de estado. Nessa primeira abordagem, nós vamos falar dela. Beleza. A matéria também é composta por transmissão de calor, que nós não vamos falar nesse momento, tá? Vou abordar nesse momento. Então vamos só sublinhar esses conteúdos. Gases perfeitos. E acho que vocês entram em termodinâmica. Eu vou conferir isso, tá? Acho que vocês iniciam termodinâmica. Mas vamos lá falar de mudanças de estado. Beleza? Essa matéria faz parte da calorimetria. Vamos lá, vamos falar de mudança de estado. Vamos para a parte teórica, tá? Eu vou falar aqui só da parte teórica hoje. Então vamos lá para a página. Se eu não me engano, tá na 38 dessa versão do livro, tá? Capítulo 3, página 38, mudanças de estado. Então tem aí, na foto observamos a água líquida se solidificar. A água, ela tem uma característica de aumentar de volume, tá? Ela, ao diminuir sua temperatura, ela aumenta de volume, tendo o seu maior volume em 4 graus Celsius, né? Seu estado de menor volume em 4 graus Celsius. Então provoca a quebra do recipiente, né? Quebra do vidro, como estamos vendo aqui na foto. Não consigo marcar a foto, tá? Bom, esse capítulo é designado ao estudo das mudanças de estado físico de um ou de mais de um sistema. Vamos nos familiarizar com os nomes de fusão, solidificação, vaporização, liquefação e sublimação. Cada um deles representa uma passagem do estado físico. Vocês com certeza viram isso aqui no seu 9º ano. Vocês viram isso de forma bem resumida, tá? E aí estão revendo agora na 2ª série. Cada um deles representa a passagem de um estado físico, de um estado para outro. É importante lembrar que esses estados são sólido, líquido, gasoso, sendo aí que o gasoso ele pode se dar em vapor ou gás, tá? A diferença dos dois é que, chegando lá, a gente bate esse papo dessa diferença dos dois. Vamos também lembrar, vamos também estudar as diferenças e semelhanças entre os estados gasosos, né? Olha, já estou falando aqui, de vapor e gás, né? A vaporização, que pode acontecer por ebulição ou calefação, também será estudado de forma detalhada. Beleza.
nessa parte, vamos entender as leis que regem as mudanças de estado das substâncias, né? Essa parte aqui, gente, eu vou trabalhar ela com a parte da influência da pressão, vamos trabalhá-la com um simulador, tá? Praticamente a leitura, praticaremos a leitura dos gráficos nos quais encontramos curvas de aquecimento e de resfriamento de uma substância. Os diagramas de estado, em que aparecem todas as transições de estado de uma substância. Aqui eu li o capítulo todo, né? Nessa aula a gente não vai conseguir abordar o capítulo todo, beleza? Bom, estados físicos da matéria, sólido. E aí vem uma fotinha aqui embaixo. Tem forma própria e volume bem definido. Líquidos. Não tem uma forma própria, assumem a forma do recipiente que os contém, né, o local onde eles estão, mas tem um volume bem definido também. Então, os gases não têm uma forma própria, nem volume definido. Tomam forma e volume do recipiente que os contém. Observamos em nosso estudo, né, algumas definições aí. A fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Vou marcar isso aqui. Solidificação é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado sólido. Vamos marcar isso aqui. Vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Também dá uma marcadinha. Liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Veja que tem um detalhe, tá? Você vê que ele passa do estado gasoso, ele pula ali o estado sólido e vai direto para o estado líquido, beleza? Beleza? É a transformação inversa da vaporização, né? O retorno aí da vaporização. Se algo estava líquido, vaporizou, e se algo aí volta a ser líquido. Algo, no caso, pensemos em água, tá? Sublimação é a passagem da substância diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o estado sólido. Aqui que dá um pulinho, tá? Ó, sublimação é a passagem da substância diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido, vice-versa. O grande lance nessa transformação é que ela não passa pelo estado líquido, tá? Passa de um sólido para o gasoso para o sólido. A experiência mostra que a fusão e a vaporização se processam sempre com recebimento, com absorção de calor, sendo as transformações endotérmicas. Beleza? Vamos marcar tudo isso aqui. A experiência mostra que a fusão e a vaporização processam sempre com recebimento e absorção de calor. Marcado. Aqui tem um detalhe importante, quando ocorrem essas transformações que eu estou falando para vocês, não tem variação de temperatura, tá? Por que não tem variação de temperatura? Não ocorre variação de temperatura porque toda a energia que está sendo utilizada na transformação, seja ela qual for, ela está sendo utilizada para mudar as moléculas. Então, nessa mudança de moléculas, você continua a mesma temperatura da substância, tá? Mas tem diferentes temperaturas para as transformações citadas? Sim. Tem um fator que influencia esse processo, que é a pressão. E a gente vai ver isso no simulador, beleza? Tá, e aí já a solidificação e a liquefação processam-se com desprendimento ou liberação de calor, né? Essa energia está sendo liberada, sendo, pois, as transformações exotérmicas. Deixa eu marcar isso aqui. Então, temos transformações endotérmica, recebimento de calor, e exotérmica, com a liberação do calor. Beleza? E é um quadro bacana para a gente entender esse processo, né?
líquido, sólido e gasoso. Interessante notar que a sublimação, ó, como dito anteriormente, é a passagem, ela passa de um estado sólido diretamente para o estado gasoso, ela não perpassa pelo líquido, e ela vai ou volta, de modo que o nome é o mesmo, com um processo exotérmico ou endotérmico, beleza? Um processo de liberação de calor ou com um processo de recebimento de calor. Tipo de vaporização, conforme a maneira de se processar a vaporização, recebe nomes diferentes. Por exemplo, evaporação é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso, mediante um processo lento, que se verifica apenas na superfície do líquido. É o que acontece quando a água de um tanque ou de uma bacia é colocada ao ar livre. A evaporação pode ocorrer de qualquer temperatura em que esse líquido esteja. Por quê? O que está acontecendo ali naquela evaporação? Eu vou mostrar isso para vocês também no simulador, tá? Por que que aqui tem um ponto importante aqui, ó. A evaporação é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso mediante um processo lento, que se verifica apenas na superfície do líquido. Pontos importantes. E esse acontece com a água de um... bom, aí vem um exemplo, né? O que acontece com a água de um tanque ou de uma bacia colocada ao ar livre. A evaporação ocorre em qualquer temperatura. Isso aqui é importante de saber. Então, essa evaporação ocorre em qualquer temperatura. Por exemplo, quando você coloca uma roupa para secar, essa roupa, ela gradativamente a água que está nela vai sendo evaporada. E aí a roupa vai ficar seca, beleza? Então, estão os processos aqui. A ebulição. Vamos olhar para ela aqui. Ebulição é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso, mediante um processo tumultuoso que se verifica em toda a massa líquida. Isso ocorre quando a pressão, e aí, ó, parte do experimento que eu falei que ia tratar com vocês, a pressão externa, isso ocorre quando a pressão externa de vapor do líquido se iguala à pressão externa, né? Isso ocorre quando a pressão do vapor do líquido se iguala à pressão externa. Aí o vapor escapa, produzindo um borbulhar característico da ebulição, né? É o que ocorre quando a água de uma chaleira que está colocada no fogo começa a fervura, né? Esse estado aqui de borbulhar, a gente associa muito ele à colocação de calor e tal na substância, mas não necessariamente, tá, pessoal? O que pode estar acontecendo aqui? Você pode, por exemplo, ter uma diminuição extrema da pressão, uma diminuição extrema da pressão. Quando você tem essa diminuição extrema da pressão, as moléculas que têm maior energia, elas tendem a sair do líquido, a ir embora. Então, se diminui a pressão, as moléculas com maior energia vão embora e, ao olhar esse fenômeno acontecendo, a gente vê a água borbulhando. Então, você pode ter água borbulhando a temperatura ambiente. Aí você fala, pô, mas deveria ter calor associado ali. Não, a mudança que houve foi uma mudança de pressão. A gente vai ver isso acontecendo no simulador. Beleza? Então, temperatura ou ponto de ebulição depende da pressão exercida na superfície, que é o que eu acabei de comentar com vocês. Então, beleza, é o estado em que a gente mais associa, né, o ponto de ebulição. Calefação é a passagem da substância de um estado líquido para o estado gasoso, após um aquecimento muito repentino. Então, calefação, vamos marcar aqui. Por exemplo, quando uma gota de água é jogada numa chapa quente de um fogão, há um aquecimento repentino dessa água, seguido do fenômeno de calefação. Beleza? Deixa eu ver como é que está o nosso vídeo. 14 minutos de vídeo. Eu vou parar aqui em calefação. Deixa eu marcar isso aqui como ponto de parada aqui, ó. E no próximo vídeo a gente continua de calefação. Beleza? Valeu, valeu.
É isso, espero que tenham gostado aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.